Só sei que nada sei. Essa é uma frase atribuída ao filósofo grego Sócrates, que entendia que o princípio da sabedoria, a busca da sabedoria, começava no reconhecimento das suas próprias limitações, das suas próprias incapacidades. E a partir dessa ideia, talvez nós vivamos hoje em dias de extrema escassez de sabedoria, porque afinal de contas nós só temos especialistas. Todo mundo se acha especialista, se acha capaz de opinar sobre tudo. É cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas a dizer não sei, não conheço, a reconhecerem as suas próprias limitações. E especialmente quando nós estamos pensando sobre as nossas vidas em relação ao Senhor, como é necessário reconhecermos as nossas limitações diante daquele que sabe de todas as coisas. E Salomão tem muito a nos ensinar a esse respeito. Hoje a nossa leitura nos levou do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, até o capítulo 5, que vai nos falar sobre o reinado de Salomão, esse início, do relato do reinado de Salomão, a sua sabedoria e quão grandioso foi esse reinado. E me chama muita atenção o início dessa narrativa no capítulo 3, a partir do verso 7, nós temos o seguinte, vou colocar para você aqui o pano de fundo. Salomão, ele faz uma série de sacrifícios, ele oferece ao Senhor 1000 sacrifícios ao Senhor no local de adoração. E naquela noite, o Senhor aparece para Salomão num sonho. O Senhor aparece num sonho e pergunta a Salomão, diz a Salomão, peça o que quiser e eu lhe darei. No sonho, então, Salomão responde ao Senhor dizendo o seguinte, a partir do verso 6, tu mostraste grande amor leal ao seu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se no seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi, mas eu sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar sozinho esse teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão e por isso lhe respondeu, uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, eu atenderei o seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio, compassivo, como ninguém jamais teve, nem jamais terá, e também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. O Senhor aparece a Salomão em sonho e pergunta a ele o que ele queria. Ele diz que lhe daria o que ele pedisse. E Salomão demonstra que já era sábio ao reconhecer a sua incapacidade. Se o princípio da sabedoria é o reconhecimento da sua incapacidade, Salomão já demonstra aqui a sua sabedoria diante de Deus em reconhecer que ele não era capaz daquela tarefa. Ele não era apto para desenvolver aquele reinado, estar à frente de um povo tão grandioso, e ele precisava do Senhor. E aqui talvez nós vejamos o grande diferencial quando nós falamos de sabedoria humana e a sabedoria divina e a sabedoria cristã, porque se na sabedoria humana o princípio talvez parta do reconhecimento da sua incapacidade, mas siga numa busca por conhecimento humano e alcançar conhecimento a partir do próprio esforço, em Salomão nós vamos perceber que a sabedoria cristã, a sabedoria de Deus, vai muito além, porque começa do nosso reconhecimento de incapacidade, mas segue a partir do entendimento de que o Senhor tem toda a sabedoria e nós devemos buscar sabedoria nele. É Ele quem vai nos orientar os passos, é Ele quem vai nos orientar a melhor direção a seguir, o que é certo, o que é errado, as escolhas que devemos fazer. Salomão tem a oportunidade de pedir ao Senhor qualquer coisa e ele aproveita aquela oportunidade para dizer, eu não sou capaz de reinar à frente desse povo tão grandioso, dessa nação tão numerosa. Eu preciso do Senhor. Me dá sabedoria, me dá capacidade para fazer boas escolhas, para governar bem esse povo, para saber a diferença entre o certo e o errado. Ninguém é capaz de governar bem esse povo sozinho. Eu preciso do Senhor. Você precisa do Senhor, eu preciso, nós precisamos do Senhor. A grande verdade é que nós não sabemos, por nós mesmos, nós não somos capazes de governar as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso povo. E precisamos começar essa busca
por sabedoria, reconhecendo as nossas limitações e reconhecendo a sabedoria de Deus e clamando a Ele para que Ele nos conduza nessa jornada, nos orientando os passos. Nós vemos que Salomão foi muito feliz nesse seu pedido. O Senhor se alegrou desse pedido, concedeu a ele sabedoria, concedeu outras coisas que ele não pediu. E o relato do livro de Reis, inclusive esse relato nosso de hoje, vai nos mostrar o quanto Salomão foi bem sucedido, o quanto ele fez boas escolhas. Logo ainda no capítulo 3, nós temos Salomão julgando com sabedoria um episódio em que aquelas duas mulheres estavam ali, as duas brigando, dizendo, não, o filho é meu, história muito conhecida em que Salomão usa dessa sabedoria concedida por Deus para trazer solução àquele conflito, àquela questão tão difícil de ser resolvida. No capítulo 4 nós temos os relatos sobre a grandiosidade do reinado, tudo que ele alcança, a grandiosidade do reino. O reino de Salomão era tão grande que chega a cerca de 5 vezes o que hoje é o território de Israel. Salomão teve um grande reinado, reinou sobre um grande território, sobre muitas pessoas. Sua sabedoria foi reconhecida por todo o seu povo. E o capítulo 5 conclui a nossa leitura de hoje com o início dos preparativos para a construção do templo. Mas, sem dúvida, a grande marca de Salomão foi o reconhecimento da sua incapacidade para receber do Senhor sabedoria para que fosse o grande rei que de fato foi. Hoje o meu desafio para você é esse. Reconheça a sua incapacidade, reconheça as suas limitações, reconheçamos as nossas limitações e busquemos no Senhor a sabedoria para distinguir o certo e o errado, as escolhas que convêm e aquelas que não convêm. É do Senhor que nós receberemos a direção para uma vida bem-sucedida. Deus abençoe você, a sua família, reconheça a sua incapacidade, se fortaleça no Senhor, busque sabedoria nele e Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos aprendendo a palavra de Deus, buscando sabedoria da parte de Deus para conduzir as nossas vidas. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.